Seguinte, eu vou começar aqui definindo o que significam essas funções vetoriais, depois a gente já vê aí nos exemplos práticos. Vamos lá. Então, vou dizer o seguinte. Uma função vetorial ou caminho, certo? Se você quiser. É uma aplicação cujo domínio é o conjunto dos números reais e a imagem beleza, né, filho? São pontos do Rn. Aí esse Rn aqui, pessoal, esse n pode ser o natural que você bem entender aí, começando do 1, 2 para frente. Mas basicamente a gente só vai ver R2 e R3, porque o R2 é o plano e o R3 é o espaço, beleza? Mas essa teoria ela vale para Rn aí, onde n é um natural arbitrário. Aí a gente vai identificar essa imagem, ora como pontos do Rn, ou também, que é a mesma coisa, ou vetores que partem da origem. Por que eu estou falando isso? Quando a gente for ver as derivadas dessas funções, aí vai ser mais conveniente trabalhar com a definição de imagem sendo vetor que parte da origem. E quando a gente for trabalhar com a formação do caminho mesmo, é melhor trabalhar com os pontos. Por que a gente pode fazer essa analogia? Porque um vetor que parte da origem, se você pegar aqui, ó, os eixos x, y e z, se você toma aqui um ponto A arbitrário, de coordenadas, por exemplo, x0, y0 e z0, então esse A aqui vai ter coordenadas x0, y0 e z0 aqui, ó. Se eu considerar as coordenadas desse A como sendo um ponto, essas coordenadas serão isso aí. Se eu considerar o vetor que parte da origem e chega em A, se esse vetor parte da origem, ele tem as coordenadas desse vetor V aqui, serão exatamente as coordenadas do ponto A. Tranquilo, pessoal, hein? Aí, uma função vetorial é uma função que toma pontos nos reais e leva pontos em Rn, ou então é uma função que você toma ponto nos reais e a imagem dela é um vetor que parte da origem e chega no ponto. Tudo certo aí? Beleza, né? Eu vou começar aqui citando funções vetoriais no R2. Ó. Beleza. A gente vai ver funções vetoriais em R2. Se eu representar só uma forma geral disso, isso aqui é mais ou menos o seguinte, pessoal. Olha, o que é uma função vetorial? Eu vou pegar uma reta R, deixar ela à parte aí, e eu vou colocar aqui uma representação do plano XY. O que é que significa uma função vetorial de R para XY? Olha, é mais ou menos o seguinte. Imagina que eu vou pegar uma função contínua dentro do intervalo AB aqui em R e eu vou pegar um T como sendo uma variável que assume valores dentro desse intervalo AB aqui. Ó. Então, esse T é uma variável que assume valores dentro desse intervalo AB. E o que vai acontecer aqui na prática? Ó? À medida que você varia esse T aí, você vai obtendo pontos de uma curva C no plano. E à medida que você vai variando esse teu T aqui, ó,
tu vai obtendo pontos da forma x de t e y de t. Então, esse x e y aqui, que são as coordenadas desse ponto, dependem do t que tu pegou. Tá dando para entender aí? Então, basicamente é o seguinte, ó. Se eu pego uma função que toma pontos em AB e a imagem é nessa curva, então eu vou chamar essa função de R aqui, por exemplo. Então, a minha R de t, a imagem dela vai ser uma x de t e uma y de t, por exemplo. Aí, se o meu t, por exemplo, está em cima desse A, eu caio aqui nesse ponto A maiúsculo aqui, por exemplo. Aí, esse ponto A maiúsculo, ele é um ponto que tem coordenadas x de A e y de A. Tranquilo, pessoal, hein? Aí você vai variando o teu t aqui, ó. Aí, à medida que tu varia o teu t, você vai caminhando aqui nessa curva, ó. Tá compreensível aí? Até que o teu t chega aqui no valor do b, ó. Aí, quando o teu t chega no valor do b, tu chega nesse ponto final da curva, que é esse bzão aqui, ó. Aí, esse bzão, ele tem coordenadas x de b e y de b. Tá dando certo aí? Tá compreensível, pessoal? Todo mundo entendendo? Tá. Vamos para uma aplicação prática disso aí, ó. Uma aplicação prática de uma função vetorial em R2 é a própria reta com aquela equação parametrizada que você viu em geometria analítica. Beleza? Que, não sei se vocês estão lembrados aí, mas a equação paramétrica de uma reta no R2... Equações, deixa eu colocar aqui, né? Equações paramétricas. Esse t, no caso aqui, ele recebe o nome de parâmetro, certo? Beleza? Que é o que varia nessa função. Equações paramétricas de uma reta em R2. Tá, se você pegar uma reta em R2, essa retazinha, ela tem essas equações paramétricas aqui, ó. Vamos ver se você lembra. Se não lembrar, a gente faz aqui de novo. 2 minutinhos a gente deduz. Mas se você lembrar, aí pronto. As equações paramétricas de uma reta, pessoal, elas podem ser expressas dessa maneira. Onde esse x0 e y0 é um ponto que está na reta. E esse AB é um vetor que tem a mesma direção da reta. Vocês lembram dessa história aí? Não? Vamos lá, rapidinho. Então, basicamente, as equações paramétricas de uma reta podem ser expressas como sendo uma R de t. Na primeira coordenada, que é o meu x de t, eu coloco x0 mais AT. E na segunda coordenada, eu coloco y0 mais BT, certo? É desse jeito que a gente representa essa função. Nota que isso aí é uma função que eu tomo valores em R e eu levo a imagem aqui em pontos do plano que variam à medida que eu vario o meu parâmetro t, certo? Funciona desse jeito. Por que é isso aí, né? Vamos começar a entender de novo, né? Vamos fazer uma repetição aí daquela teoria que você viu em geometria analítica. Se você tem uma retazinha R aqui, para que você consiga descrever a equação de uma reta R, pessoal, você precisa de duas informações. Você precisa de um ponto que está nela e de um vetor que tem a mesma direção dessa reta. Vamos supor, por exemplo, que você tem um ponto A de coordenadas x0 e y0 que você sabe que está nessa reta aí. Então, esse A aqui é dado, input, é valor de entrada. E vamos supor também que você tem as coordenadas de um vetor V, por exemplo, e esse V aqui, ó, ele tem a mesma direção da reta e você também tem as coordenadas dele. As coordenadas desse vetor são A e B. Tá, aí é o seguinte, olha, como é que você garante que um ponto P de coordenadas x e y está nessa reta mesmo? Para que esse ponto P esteja nessa reta, é necessário que você consiga fazer o seguinte, ó. Lembra que quando você multiplica um vetor, você estica ou encolhe o vetor? Quando você multiplica por uma constante, né? Por exemplo, se você pegar um vetor V e multiplicar por 2, então você obtém o vetor 2V, né?
Se você multiplicar por 0,5, você encolhe o vetor v. Se você multiplicar por constante negativa, você inverte o sentido do vetor. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza. Então tá. O que é que tem que acontecer na prática aqui, pessoal? Para que esse ponto P esteja nessa reta, tem que existir uma constante que você consiga multiplicar por esse vetor v, de modo que essa constante vezes o v dê igual a esse vetor AP. Ó. Deu para entender o que eu disse agora? Você tem que conseguir esticar esse teu vetor v, de modo que a constante vezes o v dê exatamente o AP. Beleza? Se esse ponto P está na reta, então você consegue fazer isso. Deu certo? Todo mundo entendeu o que eu disse agora? Se esse ponto P de coordenadas x, y está na reta, então tem como você esticar o vetor v até o AP ser igual a uma constante vezes o v. Certo? Eu vou partir disso, então. Então, vamos lá. Ó. Eu vou colocar aqui o seguinte. Aqui é o eixo x, né? Aqui é o eixo y. Né? Eu vou botar, se o P pertence a essa reta R, então, eu vou dizer que existe um t pertencente aos reais, que é justamente uma constante, que eu vou dizer que acontece o seguinte. O vetor AP é igual a t vezes o v. Certo? Aí existe uma constante t, de modo que t vezes v dá igual a AP. Deu para entender, galera? Isso aí mesmo. Filé? Então tá, olha. Esse vetor AP, por outro lado, pessoal, ele é um vetor que parte de A e chega em P. Para a gente obter as coordenadas de um vetor, que começa num ponto e termina no outro, a gente já viu em geometria analítica que é ponto final menos inicial. Certo? Então eu vou usar isso aí. As coordenadas desse vetor AP, então, vão ser iguais à coordenada do ponto P, que é xy, menos a coordenada do ponto A, que é x0, y0. Então, as coordenadas desse ponto AP vão ser iguais a x menos o x0 e y menos y0. As coordenadas do vetor TV vão ser iguais a t, que multiplica a b, né? Aí tá, esse t aqui, já que ele é uma constante, ele multiplica coordenada a coordenada. Então, você vai ter que x menos o x0, y menos y0 é igual a AT, BT. Se esses dois vetores aqui são iguais, significa que a primeira coordenada desse tem que ser igual à primeira coordenada do outro. E a segunda coordenada do vetor do lado esquerdo tem que ser igual à segunda coordenada do outro vetor. Então, isso aqui vai implicar que eu vou passar esse x0 e esse y0 lá para o outro membro, eles passam com sinal contrário. Então, significa que x é igual a x0 mais AT e y é igual a y0 mais bt. Tudo certo até aí? Nota que no final das contas, a equação dessa reta aí em questão, ela fica expressa na primeira coluna aqui como sendo as coordenadas de um ponto que você sabe que está na reta. E multiplicando o parâmetro t aqui, você tem as coordenadas de um vetor que tem a mesma direção da reta. Certinho aí? Beleza? É isso aí que você viu lá em geometria analítica, né? Eu estou repetindo, porque a gente vai precisar de fato desse conceito agora. Eu quero que você entenda agora o seguinte, ó. Se você muda esse teu ponto P, tu tem que mudar o Tzinho, né? Minúsculo. Tranquilo aí? Então, para cada Tzinho que tu pegar aqui, tu tem um novo ponto. Para cada T que você pegar, você vai construindo todos os pontos da reta, né? Ó. E se esse Tzinho for negativo, então você vem para o outro lado. Ó. Aí, basicamente, você constrói a reta inteira. Tudo certo, pessoal, até aí? Tá dando para entender mesmo ou não? Sinceramente. Tá indo, né? Mesmo? Tá. Aí, olha. Então, na prática, os pontos dessa reta aqui, eles variam à medida que você varia o t. Então, esse x depende de t e esse y depende de t, que foi justamente o que eu tinha escrito aqui em cima. Beleza aí? Então, a equação vetorial, a equação paramétrica de uma reta, ela pode ser expressa como sendo uma r de t, dando igual a x0 mais at na primeira coordenada e y0 mais bt na segunda coordenada. Todo mundo entendendo isso aí? Tá certo, pessoal? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui uma questãozinha para a gente
Determine as equações paramétricas de uma reta que passa pelos pontos. Vamos lá, vamos inventar aqui um A de coordenadas menos 1 e 3 e um B aqui de coordenadas, por exemplo, sei lá, 4 e 5. Hein? Beleza, olha, para a gente escrever as equações vetoriais de uma reta, você tem que ter um ponto que está na reta e tem que ter um vetor que tenha a mesma direção da reta. Ponto você tem demais, você tem 2 aqui. Ó. Eu tenho tanto A como B, tanto faz. E um vetor que pertence a essa reta pode ser o quê, pessoal? Vocês concordam aí comigo? Ó? Se eu pegar um ponto aqui, se eu pegar uma reta que passa por esses pontos A, B, aí tá, logicamente a reta é essa, né? Aqui, ó. Se eu pegar uma reta que passa pelos pontos A e B, a reta vai ser essa aqui. Aí esse meu ponto A aqui, ele tem coordenadas menos 1 e 3. Esse ponto B tem coordenadas 4 e 5. E vocês concordam aí comigo que um vetor que tem a mesma direção dessa reta pode ser, por exemplo, o vetor AB mesmo? O AB serve, né? Tá compreensível aí? Então tá, olha. Na prática, você pode pegar ou esse ponto ou esse, e o vetor que você vai pegar aqui é o vetor AB. O vetor AB serve para ser vetor diretor. Então, se você pegar o V aqui como sendo o próprio vetor AB, quem são as coordenadas desse teu vetor AB? Vai ser ponto final menos inicial. Então, fica menos 1 menos 4, que é menos 5, e 3... Opa, estou fazendo o contrário, né? Desculpa. É esse menos esse, né? 4 menos menos 1, que é 5, e 5 menos 3, que é 2. Tudo certo, pessoal? Aí? Então, como é que eu escrevo a equação dessa reta que passa pelos pontos A e B? Eu posso dizer que a reta R de t aqui vai ter equações da forma x de t e y de t. E aqui nessa primeira coluna eu vou colocar pode ser o ponto A, né? Menos 1 e 3. E multiplicando as coordenadas do t aqui, eu coloco 5t e 2t. Tudo certo aí? Essa aí representa a equação vetorial da reta que passa por esses dois pontos. Olha, se eu colocar aqui, travadinha aqui, bastante. Eu vou colocar aqui no softwarezinho, no GeoGebra, essa reta para a gente colocar os dois pontos e colocar a equação dela e ver que de fato a reta é essa mesmo. Se você pegar aqui os pontos em questão, o primeiro ponto aí é o ponto A, por exemplo, de coordenadas menos 1 e 3, certo? Está marcado o ponto A aí. Se você marcar o ponto B, ele tem coordenadas 4 e 5, ó. Então, marcado esse ponto B, eu vou colocar essas equações, ó, da R de t. Vou colocar R de t. Na primeira coordenada, eu coloco menos 1 mais 5t. E na segunda coordenada, a gente coloca 3 mais 2t. Então, de fato, a reta R em questão é essa reta que passa por esses dois pontos A e B. Tudo certo, pessoal? Todo mundo entendeu isso aí? Beleza? Vou colocar aqui agora no arquivo da aula. Então, olha, basicamente aqui, essa aqui é a equação paramétrica dessa reta que passa por esses dois pontos. O que acontece, pessoal, aqui na prática? Você tem uma reta R aqui fora, ó, e à medida que você varia o teu t nessa reta R aqui, você leva esses pontos
R de t aqui, ó, nessa reta. E esse R de t tem justamente essas coordenadas, ó. A abscissa dele sempre vai ser menos 1 mais 5t, onde o t é o t que tu pegou aqui, ó. E a ordenada dele é 3 mais 2t. Pronto, se você variar o teu t aí, você vai obtendo pontos da reta. Por exemplo, se o teu t aqui for 0, ó, aí tu chega no teu ponto A. Se o teu t chegar a ser 1, aí tu vai ter as coordenadas 4 e 5, que são as coordenadas do ponto B aqui, ó. Beleza? Enfim, você pode colocar outros pontos, aí você vai tendo outras coordenadas da mesma reta aí. Essa reta é um exemplo de função vetorial, porque você tem uma função que toma pontos do domínio e a imagem são pontos em R2 aí. Certo? Aí é um caso particular desse caso geral aqui, ó, que você toma pontos T e você vai variando em uma curva aí. Tudo certo, pessoal, até aí? Beleza mesmo? Tá. Outro tipo de parametrização aqui que a gente vai usar muito é a parametrização dos círculos, né? E para parametrizar o círculo, a gente faz o seguinte. Ó. Imagina que eu vou pegar um círculo aqui centrado na origem. Vou representar esse cara aqui, ó. E esse círculo eu vou dizer que ele tem um raio R, certo? Vou dizer que ele tem um raio R aqui, ó. Então aqui é R, aqui é menos R. Para não ficar confuso e pensar que é variável, vou dizer que ele tem um raio A e menos A, certo? Aí aqui é menos A e A. Tranquilo até aí? Beleza. Aí é o seguinte, olha. À medida que você vai marcando pontos desse círculo, esses pontos podem ser caracterizados de acordo com o ângulo que você faz com a projeção que chega nesse ponto em relação ao eixo X. Deixa eu me explicar melhor aqui. Ó. Por exemplo, quando você chega nesse ponto aqui, esse é um ponto P que tem coordenadas X e Y, certo? Só que, se a gente for representar esse ponto aí usando coordenadas polares, eu vou colocar de propósito aqui o ângulo como sendo um ângulo T, porque o ângulo é o próprio parâmetro, beleza? Então, vamos supor que para chegar nesse ponto aqui, você caminhou um ângulo de T graus, onde sempre a gente vai considerar que a origem, o T igual a 0 é o ponto que está iniciando aqui, e a medição positiva é uma medição anti-horária, certo? Então tá, marcamos esse ponto T aqui, nota que isso aqui é um triângulo retângulo, para começo de história, e essa medida aqui, que é a coordenada X, na prática, ela vai ser o cateto adjacente a esse triângulo. E essa medida Y aqui, ela vai ser exatamente igual ao cateto oposto aqui desse triângulo. Se você fizer, por exemplo, o cosseno de T, você vai ter cateto adjacente, que é o X, dividido pelo raio aqui, pessoal, que é a hipotenusa, e esse raio é o A aí, ó. É um círculo de raio A. Então, o teu X, basicamente, ele vai ser igual a A vezes o cosseno de T. Certo? E basicamente isso é coordenada polar, né? A gente já viu isso, né? Não tem muita novidade, não. Se você fizer o seno de T nesse triângulo aí, você vai ter cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o teu Y vai ser cateto oposto, que é Y dividido pela hipotenusa. Então, o teu Y, ele vai ser igual a B seno T. Tudo certo aí? Desculpa, né? O teu Y aqui é A seno T. Tá, obrigado. Então, olha, se você quiser parametrizar um círculo centrado na origem, pessoal,
As equações paramétricas desse círculo aqui são essas mesmo que a gente acabou de deduzir. À medida que você varia o teu t aqui, você vai obtendo novos pontos x e y que pertencem ao círculo. Aí, enfim, se você girar o teu t aqui, por exemplo, de 0 a 2π, aí você vai o círculo todo. Se você botar só de 0 a π, você vai a metade do círculo e aquela história toda. Todo mundo entendendo aí? Tudo certo, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos voltar aqui. Vamos escrever, por exemplo, uma R de t, dando igual, vamos colocar, por exemplo, as equações paramétricas de um círculo de raio 2 centrado na origem. Então, ela pode ser escrita como 2 cosseno t, não é isso? E 2 seno t, né? Se você fizer isso aí, ó, você está representando as equações paramétricas de um círculo centrado na origem, de raio 2. Tá claro, pessoal, o que a gente está fazendo? Todo mundo entendendo mesmo? Então, essas aqui, ó, são as equações de um círculo centrado na origem de raio 2. Se porventura você fizer o seguinte, ó, você colocar esse... Se você pegar aqui... não apareceu, só um instante aí. Vamos lá. Vou colocar de novo aqui. Só um instantinho. 2 cosseno t. Apanhando aqui. Peraí, pessoal. Vamos lá. 2 cosseno t. Aí aqui eu vou colocar... Caramba! Vamos lá, vai dar certo. 2 cosseno t. Seno de t. Aí eu vou dizer que o meu parâmetro aqui é o t, né? E eu vou dizer que, por exemplo, que o t começa do 0. Só quero deixar claro aquela partezinha lá que eu tinha comentado. E vai, por exemplo, até π. Beleza. O que eu queria até aqui π mesmo, só para você ver que vai até... só vai meio círculo, certo? Então você controla a tua curva. Tá claro, pessoal, aí? Você consegue controlar a tua curva pela variação do teu t, que é o teu parâmetro, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, por exemplo, nesse caso, a gente colocou o t variando de 0 a π e a gente conseguiu controlar esse parâmetro. Quando a gente quiser que uma determinada partícula percorra só uma determinada curva, basta que a gente coloque de maneira correta a parametrização que essa partícula tem que percorrer. Tá dando para entender aí? Quando a gente for fazer isso aí em R3, por exemplo, você pode, se você estiver programando alguma coisa, você pode colocar a parametrização que alguma partícula tem que percorrer no espaço, por exemplo. Tá claro aí? Por exemplo, se você estiver programando alguma coisa em relação a algum sistema de coordenadas no espaço e você quiser que aquela determinada coisa percorra uma determinada trajetória, você programa, você parametriza a trajetória que você quer que ela percorra.
Tá dando certo, pessoal, isso aí? Tá claro? A gente vai ver parametrização no espaço também. Mas o que eu quero que você entenda é que a parametrização depende do equacionamento e depende do T aqui também. O T é que vai fazer... que vai dar onde é que vai ser percorrida essa trajetória. Por exemplo, só para terminar aqui, ó, se você pusesse, por exemplo, menos π sobre 2 até π sobre 2 aqui, aí a trajetória já seria essa. Ó. Tudo certo aí? Todo mundo entendendo? Que é justamente de menos 90 a 90, do jeito que a gente já fazia para determinar aquelas regiões lá quando estava trabalhando com integral dupla e tripla, né? Enfim. Tudo certo, galera? Até aí? Beleza?